passar a palavra a Felipe Brito, fazendo uma retificação. Felipe é advogado e doutorando em Ciências Sociais e ex-membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Boa tarde, companheiras e companheiros. Essa última correção, ela é de extrema importância, porque eu, na verdade, era colaborador da Subcomissão de Direitos Humanos da OAB e não sou mais colaborador porque, junto com outras companheiras e companheiros, eu me insurgi em relação ao posicionamento da OAB, que, mancomunado com o governo estadual e o governo federal, legitimaram o extermínio no Complexo do Alemão. A OAB teve uma postura... A OAB não apenas foi conivente, mas infelizmente foi coparticipante do extermínio no Complexo do Alemão, quando não autorizou a realização de um relatório independente e chancelou o relatório oficial do Estado e, portanto, legitimou aquela ação de extermínio no Complexo do Alemão. Então, por isso, eu devo corrigir, né, essa informação. Eu não sou mais colaborador da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Quero saudar aos jornais Inverta e Grama por entendê-los como formas de resistência à mídia corporativa e empresarial que promovem um verdadeiro maquinário de fabricação de consensos, né? Uma fabricação autoritária e implacável de consenso. Então, quero saudar a ambos os jornais que resistem a esse maquinário de fabricação de consenso. Para iniciar nosso diálogo propriamente dito, quero compartilhar com vocês algumas inquietações relacionadas ao tal filme Tropa de Elite, que hoje está disseminado aí pela nossa cidade e está suscitando algumas reações que me trazem muitas inquietações. Percebo que setores expressivos da sociedade carioca estão aplaudindo a construção de formas totalitárias de se intervir nos conflitos e contradições sociais. Estão aplaudindo. Para dar um exemplo, no show daquela cantora Marisa Monte, o tal secretário de Segurança foi ovacionado, foi mais aplaudido que a cantora, inclusive, segundo consta. E o nosso governador já tinha sido ovacionado também no Teatro Municipal. E o Bob também foi aplaudido calorosamente, né, no desfile de 7 de setembro. E na pré-estreia do filme, né, setores da pequena burguesia alternativa e intelectualizada também recepcionaram de modo muito entusiasmado, né, a pré-estreia do filme. Que, aliás... a pré-estreia do filme também serviu como uma campanha contra a pirataria, né, uma criminalização dos trabalhadores informais. Aproveitaram o ensejo para fazer essa pérola, então, aproveitaram a oportunidade para criminalizarem também a pirataria. Figuras como Wagner Moura e outros atores aí que hoje são ovacionados, né, estão no circuito midiático. Eu gostaria de compartilhar essa inquietação e convocá-los a tentar entender esses traços, esses sinais, né? Por que dessa recepção calorosa e o porquê dessa conivência, dessa complacência com esses métodos totalitários de intervenção dos conflitos. Na verdade, esse filme é um filme que ele é muito perigoso, porque ele utiliza estratégias cinematográficas para conduzir o espectador a assimilar a saída militarizada. Sem perceber, o espectador ele acaba sendo envolvido por estratégias cinematográficas e acaba assimilando a militarização como a única forma de se relacionar com os conflitos que acontecem na sociedade. Então é um filme muito ardiloso. Eu gostaria, quem não viu, quando vê, tenha muito cuidado, porque é um filme realmente muito ardiloso, muito nefasto, diria eu. Bom, registrado isso,
Inclusive, um último comentário, o comandante do BOPE declarou hoje que o filme deveria ganhar o Oscar. Declarou isso no jornal O Globo. Né? Bom, compartilhar essa inquietação, eu vou tentar mostrar para vocês que isso que é considerado como desvio, como exagero momentâneo por parte de policiais, não deve ser enxergado assim. Isso que é considerado como desvios, como exageros momentâneos, eles, na verdade, correspondem hoje e correspondem rigorosamente ao modelo de intervenção e de regulação das contradições sociais promovido pelo Estado brasileiro. Esse é o meu desafio nessa conversa aqui com vocês, para contribuir nesse processo coletivo de crítica. Tá? A proposta é entender que isso que a gente considera como desvios, por exemplo, produzido pelo BOPE, na verdade corresponde rigorosamente a um modelo militarizado de intervenção e de administração das contradições sociais nos dias de hoje. A proposta, então, é tentar entender por que hoje o Estado ele intervém nas contradições sociais de maneira cada vez mais bélica. Por que as formas de intervenção nos conflitos e contradições sociais estão cada vez mais ancorados e estruturados em premissas bélicas? Ou seja, por que o Estado hoje ele se militariza cada vez mais? Vamos tentar compreender esse processo. Compreendendo esse processo, a gente fica habilitado a entender que o extermínio hoje pode ser assumido como uma política oficial do Estado. Já foi colocado aqui, muito bem colocado, que o encarceramento hoje, ele também é uma política de Estado. Eu gostaria de, com certeza, registrar que, articulado ao encarceramento, o extermínio deve ser assumido como uma política oficial do Estado. Até porque os pesquisadores que tematizam a mudança do Estado social para o Estado penal são pesquisadores muito importantes, mas são pesquisadores que se debruçam sobre a realidade dos países centrais, onde, de fato, o fenômeno do encarceramento ele está substituindo hoje o que a gente conhecia como estado de bem-estar social. Mas na periferia do capitalismo, articulado ao encarceramento, tem um extermínio. O extermínio também, junto com o encarceramento, deve ser pensado como uma política oficial do Estado, para complementar essas pesquisas muito importantes, mas que são pesquisas muito voltadas para o centro do capitalismo, a Europa, como é que o estado de bem-estar social foi sendo desmantelado e, em troca, o estado penal. Aqui no Brasil, a gente nunca teve estado de bem-estar social, Na verdade, a gente teve caricaturas de estado de bem-estar social, e quando o Estado promove assistência, promove de modo autoritário, Então, é importante registrar isso. Na verdade, nunca tivemos no estado de bem-estar social uma caricatura de estado de bem-estar social, E, portanto, hoje, o extermínio deve ser assumido junto com o encarceramento como políticas oficiais do Estado. Isso nos diferencia da realidade dos países centrais. Bom, então eu gostaria de propor para vocês que essas intervenções, como acontecida no Complexo do Alemão, na verdade, devem ser vistas como episódios, como momentos de uma guerra perpétua, sem espaço e tempo delimitado, sem prazo para acabar e conduzida nas diversas partes do planeta. A proposta, então, é encontrar identidades entre a intervenção do BOPE nos Morros Carioca, a intervenção da famigerada Rota nos Morros Paulistanos, a intervenção da famigerada MINUSTAH, que é a tropa de intervenção brasileira no Haiti, que, aliás, o comandante dessa tropa no Haiti, que, aliás, é importante registrar, companheiros e companheiros,
quando questionado, ele explicitamente registrou que o Haiti serviria como um treinamento privilegiado para um modelo de intervenção do Estado brasileiro nos conflitos sociais aqui do Brasil, o que está confirmando essa tese que eu estou compartilhando com vocês. São momentos, são episódios de um processo global, de uma guerra perpétua, sem tempo e espaço delimitados e sem prazo para acabar. Lembrando a vocês que o próprio presidente Bush usou o termo guerra preventiva, ou seja, são intervenções preventivas, não precisa ter um objeto, são prevenções militarizadas, sem necessariamente ter um objeto. Então, o que acontece hoje no Iraque, o que acontece hoje na Palestina, aliás, o BOP também fornece treinamento para o exército israelense, para intervir na Palestina. Eu proponho a vocês que enxerguem isso como momentos, como episódios de um processo que hoje engloba todo o planeta, de uma guerra perpétua. Bom, se a gente está falando aqui numa guerra perpétua, a gente pode falar também num estado de sítio, num estado de emergência global. Num estado de sítio global, onde a exceção vira regra, onde a própria anomia vira norma. Um estado de emergência global, ou um estado de sítio global, que está conduzindo o mundo a uma situação muito semelhante àquela situação dos primórdios do capitalismo, que o Marx, de modo magistral, descreveu lá naquele capítulo que ele intitulou da assim chamada acumulação primitiva. Uma lembrança muito rápida a vocês, o Marx nos chamou a atenção que o capital nasceu banhado a sangue, ou seja, os primórdios do capitalismo, o início do capitalismo, foi marcado por uma dupla colonização, uma colonização interna à Europa, que pela via da violência direta, nua, crua, estava desmantelando as formas de organização social pré-capitalistas ou não capitalistas, como, por exemplo, através de medidas como o cercamento dos campos, medidas como a criminalização da retirada de lenhas. Junto com essa colonização interna à Europa, a gente estava tendo uma colonização externa à Europa. A invasão do continente americano, do continente africano, com extermínio de culturas, com extermínio de povos e com uma expropriação direta, um esbulho imediato das riquezas naturais. A isso Marx chamou a acumulação primitiva. E se a gente olhar com bastante critério para o que está acontecendo hoje, a gente pode caracterizar que hoje há uma retomada por outros meios, há uma reconfiguração da acumulação primitiva, dos expedientes da acumulação primitiva. Mais uma lembrança, naquele momento, o Marx também nos lembrava que não era possível diferenciar com exatidão onde começava e terminava o Estado, onde começava e terminava o crime organizado e onde começava e terminava as companhias privadas de segurança. As fronteiras não eram rigidamente delimitadas. Não dava para a gente diferenciar com rigor o Estado, o crime organizado, na época, por exemplo, caracterizado nos corsários, nos piratas, e as companhias privadas de segurança. Misturavam-se, o Estado se misturava com o crime organizado, com as companhias privadas de segurança. E hoje, se a gente olhar no mundo, vamos olhar para o Iraque, onde a guerra em grande medida está privatizada. Agora a denúncia daquela Blackwater, aquela empresa privada de guerra, e vocês sabem que no início da intervenção norte-americana, vou concluir, vou ser obediente ao tempo. No início da intervenção norte-americana, vocês sabem que foi feita uma legislação que liberava praticamente essas empresas de agir. Então, se a gente olhar para o mundo hoje, a gente não vai conseguir diferenciar
rigorosamente o Estado, o crime organizado e os senhores da guerra, essas companhias privadas de guerra. Olhem para a Colômbia, que hoje, aliás, é tomada como modelo de segurança. Olha a Colômbia, olha o Brasil. Então, para concluir, eu acho interessante a gente identificar que hoje é uma reconfiguração por outros meios, agora com meios altamente tecnológicos, da assim chamada acumulação primitiva, que se caracterizou por uma violência imediata, direta, nua e crua, e por uma expropriação, por um esbulho também imediato e direto, não só das riquezas naturais, como da própria mais-valia. Precisava de mais mediações para desenvolver esse raciocínio, mas para concluir mesmo, gostaria de frisar que não há outra lógica para o capital hoje que não a destrutividade. Portanto, nós devemos destruir a destrutividade do capital. Essa é a nossa tarefa e é imperativa. Muito obrigado.